O seu dia, ele tem tempo sobrando? Você consegue reservar tempo no seu dia para fazer o que de fato importa na sua vida? E você, antes de qualquer coisa, sabe o que de fato importa para a sua vida? O que você quer para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Que vida você quer viver? Você acredita que o que você faz hoje impacta nesse tempo de planejamento para a sua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Bom estar Perfeito. aqui com você mais uma vez. Da Tema de mesma hoje forma. extremamente importante, né, meu amigo? Sem dúvida, meu irmão. Vamos falar sobre a tal da produtividade. E produtividade tem algumas definições, né, Emerson? A gente pode falar sobre várias coisas aqui a respeito de produtividade. Tem uma coisa aqui que eu considero que pode, né, de fato, aí dar uma resumida no que é produtividade, que diz o seguinte: é o que você deseja obter a partir do que você faz quando o resultado é importante. Quer saber se você foi produtivo no dia? Ao final do dia, você para e avalia o que é que eu quero para a minha vida. O que eu fiz hoje é importante para conquistar isso? Se a sua resposta for sim, você teve um dia produtivo. Se a sua resposta for não, infelizmente, você viveu mais um dia de apagar incêndio. E tem muito conteúdo aqui, né, Emerson? Sobre apagar incêndio, né? Tem sim, viu, gente? Aproveitem aí, dá uma navegada, porque tem muito conteúdo sobre isso. E produtividade não é o mesmo que apagar incêndio, tá bom? Perfeito. E nem é o mesmo que passar o dia assoberbado ou assoberbada de trabalho. Trabalhar demais não significa ser produtivo. Pelo contrário, pode inclusive estar atrapalhando você de ser uma pessoa produtiva. Não é isso, meu irmão? É isso mesmo. Fazer muito não significa ser produtivo. Às vezes você está fazendo muito e sendo pouco produtivo, por incrível que pareça. Perfeito. Tem uma frase do Philip Chesterfield, que foi um escritor e político inglês lá do século XVIII, que ele fala o seguinte: a firmeza de propósito é um dos mais necessários elementos do caráter e um dos melhores instrumentos de sucesso. Sem ele, o gênio desperdiça os seus esforços num labirinto de inconsistências. E aí nós estamos falando sobre propósito. Por quê? Como é que você pode saber se teve um dia produtivo, uma semana, um mês produtivo? Se você não sabe o que de fato importa para você, qual que é a sua única prioridade? Se você não sabe qual que é a diferença entre ter prioridades ou uma única prioridade, também tem conteúdo aqui no canal falando sobre estabelecer prioridade. E aí, o Felipe fala a respeito disso, né? Porque para a gente ter propósito na vida, para a gente ter saber se nós somos produtivos ou não, nós precisamos saber o que vem antes, que é qual que é o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias? Qual que é o motivo pelo qual nós levantamos da cama? Qual que é o motivo de fazer o que eu faço? Isso está vinculado a um troço chamado propósito, que as pessoas acreditam que propósito é uma coisa muito abstrata, é algo muito longe, muito distante. Isso é para pessoas que querem coisas muito grandiosas na vida. E não, você pode querer coisas muito simples, mas elas precisam estar sempre vinculadas a um propósito. Não é isso, Anderson? Não, perfeito, isso mesmo, Anderson. Você acredita que há como a gente estabelecer prioridade, cara, sem a gente ter um propósito de vida? Anderson, na verdade tem. Tem, você consegue estabelecer sim, porém, isso logo vai se tornar enfadonho para você. Digo isso porque eu pensava que algumas coisas na minha vida eram prioridades, mas tão logo eu iniciava, quando chegava ali pelo meio, aquilo se tornava enfadonho e eu parava de fazer aquilo, né? Eu não sei se você que está nos assistindo já passou por isso. Você inicia o ano, inicia a semana com vários objetivos ali, e aí você começa a fazer, mas chega ali pelo meio, você já se cansa. Provavelmente, aquilo que você está fazendo que te cansa não tem a ver com o seu propósito. Então, nesse aspecto, Anderson, eu acredito que sim. Porém, não é efetivo, né? Isso não é produtivo. Isso que você está falando tem a você acha? ver com o teto de realização. Todos nós temos um teto, só que aí a gente vai entrar num outro assunto aqui, e eu quero focar aqui na produtividade, mas todos nós temos um teto de Perfeito. realização, né? Quando a gente não tem um propósito, a gente bate nesse teto, e aí vem a frustração,
depois você precisa de resiliência, ressignificação, e aí você vai buscar um pasto mais verde, que é o quê? Fazer uma outra coisa que te dê de novo essa sensação de realização. E a gente passa a vida inteira batendo no teto e descendo, bate no teto e volta, e esse gráfico está sempre assim. Para romper esse teto de realização, a gente precisa ter um propósito. E é isso que precisa vir antes de poder você estabelecer qual que é a sua prioridade e, consequentemente, poder identificar se você teve um dia produtivo ou não e realizar coisas que estão vinculadas com a produtividade. As pessoas, de fato, passam o dia desse jeito, né? A gente passa o dia, na menor parte do tempo, dedicado ao que de fato importa, está vinculado ao nosso propósito, e a grande maioria do nosso dia, 70%, 80%, 90%, muitas vezes o dia inteiro, a semana inteira, apenas fazendo as coisas que vão surgindo pelo caminho. Tem gente, né, que passa, inclusive, meses aí sem conseguir ter uma agenda e que acredita que uma agenda é simplesmente pegar aquele papelzinho lá que anota tudo que eu tenho que fazer na semana e eu vou lá e corro atrás disso, sem que isso tenha vinculação com qualquer coisa maior. Então, nós acreditamos aqui que você precisa estabelecer o seu dia em conjuntos de tempo. Conjuntos, porque cada conjunto de ações, elas referem-se a um objetivo específico. E aí, com base naquilo que você define como importante para a sua vida, você vai alinhando o teu dia a partir disso. E não o contrário, né? Deixando que as circunstâncias, os elementos que vão surgindo e aparecendo, eles simplesmente ditem o ritmo do seu dia. Marque um compromisso consigo mesmo e não deixe de comparecer. É interessante porque a gente anota ali na lista tudo que tem para fazer no dia, fez duas coisas, pega tudo e transfere para o dia seguinte. Ou seja, nós conseguimos marcar um compromisso com nós mesmos, né? E não comparecer ao evento. A gente até define, não, essa semana eu vou me dedicar àquele projeto que para mim é o meu projeto de vida. Acabo passando uma semana, duas, quando vê foi um mês, e eu não consigo cumprir um compromisso comigo mesmo. Quiçá, como é que eu vou conseguir cumprir compromisso com outras pessoas, não é isso? É isso. E, Anderson, nesse gráfico aí você está sendo até generoso, né? Sim. Supondo que a pessoa, né, quem nos ouve, dedica pelo menos ali 30%, 25% do seu tempo diário àquela atividade que realmente importa, que tem a ver com o seu propósito, que vai levar ela onde ela realmente quer. A grande maioria das pessoas, e eu já fui assim, você já foi assim lá no passado, o que nós fazíamos? A gente acreditava que chegaria um dia perfeito, um momento perfeito para a gente começar a tirar do papel aquele nosso planejamento. Não, quando eu conseguir um pouquinho mais de tempo, eu vou iniciar um curso de inglês. Quando o trabalho der uma folgadinha, quando eu chegar aquele resultado, eu começo a ir para a academia. Quando eu ganhar um pouquinho mais, eu consigo ir para a faculdade. E aí a gente vai inventando um monte de coisa para o dia perfeito chegar. E muitas vezes a vida passa e esse dia perfeito nunca chega. O melhor momento, existem dois melhores momentos na vida para você plantar uma árvore, né? Para você iniciar um projeto. O primeiro foi há 10 anos atrás e o outro é hoje. Comece hoje. Não importa o que seja o seu propósito, não importa o que seja o seu planejamento, comece hoje, do jeito que você está. Perfeito, perfeito, bem colocado. E o que seria que a gente aqui considera como o que seria mais próximo do ideal, não é um ideal, né? Cada um tem uma referência do ideal, mas o que a gente considera mais próximo aqui, que pode equivaler aí com diversas opiniões que existem a respeito do tema, seria mais ou menos essa representação gráfica, ou seja, metade do meu tempo dedicada ao meu propósito, aquilo que de fato importa para mim, e a outra metade do meu tempo dedicada às outras coisas, porque é impossível, é utopia imaginar um mundo perfeito em que eu consigo trabalhar o meu dia inteiro apenas na minha única prioridade. E aí, nós consideramos que dentro desse período chamado tempo que nós temos e que não volta atrás, não há dinheiro que pague esse tal desse tempo, você precisa colocar ali dentro tempo livre e para os imprevistos, sim, porque a gente precisa descansar. Nós precisamos de distrações, também precisamos de distrações. O que a gente está falando aqui é o seguinte, não é acabar com a distração, não, mas é reservar o horário específico para a distração. O tempo, 50% dele dedicado à sua prioridade e uma parte do tempo também dedicada ao planejamento. Por exemplo, eu faço o meu planejamento aqui 1 hora por dia, 1 hora por semana.
Então, eu pego ali, normalmente é o domingo, final da tarde, e faço o meu planejamento da semana. O Emerson faz a mesma coisa também, separa ali uma horinha da sua semana e faz o seu planejamento da semana. E cada uma das ações que nós executamos na nossa semana, elas estão vinculadas sempre ao nosso propósito. Não é isso, Emerson? Então, vamos lá. O que a gente quer dizer com isso? Empilhe os seus dominós. Nós estamos falando aqui do efeito dominó. Você tem aqui, na representação aí, os dominós pequenos, os médios e os maiores. Isso é como deveria ser o nosso planejamento de vida. Então, eu executo uma ação hoje que me leva ao meu objetivo da semana, que me leva ao meu objetivo do mês, que me leva ao meu objetivo do ano. Então, quando a gente olha para aquele planejamento de 5 anos, o que eu quero realizar em 5 anos? Quem eu quero ser em 5 anos? Eu preciso ir trazendo esse objetivo grande para objetivos menores. Nós já apresentamos aqui, numa outra aula, um vídeo em que um cara fazia no concurso dominó exatamente isso aqui. Ele empilhava um dominózinho pequeno, a partir do momento que ele empurrava aquela pequena peça, ele ia derrubando as peças maiores, até derrubar uma pedra gigante lá no final. Então, é aquela migalhinha que a gente executa no dia de hoje, naquela hora importante, que você, sei lá, que você treinou, que você se dedicou ao seu projeto, que você falou com as pessoas que você precisava falar, que você fez os contatos que você tinha que fazer. São essas pequenas ações que vão levando aos objetivos de médio e longo prazo. Isso está representado aí nesses dominós. O que devo fazer hoje para permanecer na trilha do meu objetivo semanal, que me levará ao meu objetivo mensal e, consequentemente, ao meu objetivo anual? Não é isso, Emerson? Isso, perfeito. Tem não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, o Jerry Seinfeld, que é aquele comediante muito, muito famoso, né, nos Estados Unidos. E uma vez ele foi perguntado por um aspirante a comediante que conselho ele daria para esse aspirante a comediante. A prioridade do Jerry Seinfeld é escrever piadas, né? Ele é um cara que ele grava ali nos seus seriados, no teatro, ele é um cara que ele cria ali e fala, né, das suas piadas, ele vive disso. Então, ele todos os dias ele entendia que ele precisava criar novas piadas, independente do que acontecesse, independente de quais coisas ele tinha que realizar na vida, ele precisava escrever todos os dias piadas novas. E o que ele fez para não se perder nesse objetivo? Ele colocou na sala da sua casa um calendário gigante com os dias ali os dias do mês, né? E ele ia marcando nesse calendário um X vermelho toda vez que ele cumpria a sua prioridade, toda vez que ele cumpria o que de fato importava para a vida dele. Por quê? Por mais que ele fosse um cara desconhecido ainda, tivesse início de carreira, tivesse que ter um emprego para poder pagar suas contas, ele entendia que se ele executasse a coisa que era mais importante para a vida dele iria mudar e ele iria se tornar a pessoa que ele desejaria se tornar, ser a pessoa de sucesso que ele é hoje e poder deixar o que ele fazia para viver do seu propósito. E vocês percebem nessa representação aí que toda vez que ele marcava um X, esse X juntos, eles formavam uma espécie de corrente. Você olha para esse desenho aí, você consegue visualizar essa corrente. E aí o que ele dizia? Não quebre a corrente. Depois que você visualiza isso, 1, 2 semanas depois, está tudo ali, a corrente formada bonitinho, o seu desafio é não quebrar a corrente. Então, sabe qual que é o seu propósito, estabeleça suas prioridades e não quebre, prioridade corrigindo, e não quebre a sua corrente. Distrações vão aparecer a todo momento para tirar você do caminho. O importante é que você não quebre a sua corrente. Você já tinha ouvido essa história, Emerson? Do Seinfeld? Já, tinha ouvido. Tinha ouvido, sim. E tem uma outra história parecida, que é do autor, o Stephen King. Stephen King dedica 4 horas do seu dia para escrever. E aí alguém, certa vez, questionou, né? Poxa, mas ele é o Stephen King. Por isso que ele consegue fazer isso. E a pergunta que a pessoa fez foi o contrário. Ele é o Stephen King porque faz isso ou ele faz isso porque é o Stephen King? O que vem primeiro, né? O ovo, a galinha, né? Ele explica que no início da carreira ele teve que dedicar tempo antes de ser o grande escritor Stephen King, né? Perfeito. Ele pagou o preço antes de ter o sucesso. Perfeito. E não tem fórmula milagrosa, né, cara? Não há como você Não chegar tem. ao sucesso
sem você plantar um pouco a cada dia e estabelecer um planejamento e prazo para cumprir esse planejamento. E aí você precisa se blindar, né? Tem um bunker aí nessa ilustração e é mais ou menos isso que precisa acontecer, porque as distrações vão aparecer a todo tempo. Você precisa ter um local apropriado para trabalhar, para poder fazer e desenvolver sua atividade. Foco na tarefa à sua frente, evite as distrações, aprenda a dizer não. Também tem vídeo nosso aqui falando sobre técnicas para você aprender a dizer não. Tem, inclusive, um livrinho que eu comprei, que ele é uma caixinha, né? E ele tem 100 técnicas diferentes para você aprender a dizer não. E quando você diz não, você está cada vez dando um passo adiante na sua prioridade. E crie parceiros de responsabilização. De acordo com os objetivos que você estabeleceu, coloque pessoas que vão ser responsáveis por cobrar você nesses objetivos. Não são pessoas que vão ficar passando a mão na sua cabeça, mas são pessoas que vão estar ali te dando porrada na hora que precisar dar porrada e também te animando para que você possa chegar cada vez mais adiante rumo àquilo que você quer. E resumindo aqui o que nós falamos, o assunto é muito extenso. A gente falar aqui sobre produtividade, nós vamos precisar de algumas aulas aqui para poder detalhar a produtividade. E essa é a nossa intenção. Nós vamos abrir depois, detalhadamente, cada um desses pontos em outras aulas. A princípio aqui, o que nós queremos passar para você são exatamente isso, princípios para uma vida produtiva. E aí nós, em resumo aqui, nós colocamos esses pontos. Tenha propósito, estabeleça qual que é a sua prioridade, o que de fato importa para a sua vida, crie conjuntos de tempo para descanso, planejamento e para a sua prioridade. O extraordinário, quando você tem um dia produtivo, você consegue fazer o que de fato importa para a sua vida, o que você precisa fazer no dia seguinte? Repetir. Ou seja, extraordinário acima de extraordinário. E é extraordinário. Extraordinário é tudo aquilo que está além do que seria esperado que você fizesse. Aquilo que está além do que as pessoas comuns normalmente fazem. E pessoas comuns não conseguem chegar ao sucesso. Talvez sim, né, por algum milagre, alguma coisa cair no colo ali, acontece, né? Dessa forma acontece. Mas, por resultado, de acordo com aquilo que se faz, não dá para você ter aplicações medíocres e esperar resultados maravilhosos e espetaculares na sua vida. Não quebre a corrente, usando o exemplo aí do método do Seinfeld, e blinde-se das coisas que estão tentando tirar você, desviar você desse caminho. E aqui tem uma matriz de Eisenhower, nós já falamos sobre ela também, que pode te ajudar a definir o que é importante, o que você precisa terceirizar. Nós temos uma aula completa aí, gravada a respeito desse tema, e a matriz de Eisenhower te ajuda a saber o que você precisa eliminar da sua vida, o que você pode delegar, terceirizar, e aquilo que você precisa se agarrar e fazer, porque é o que de fato vai mudar o jogo, o resultado da sua vida. Era isso. Emerson, tem alguma coisa para complementar? Perfeito, Anderson. Eu acho que é isso, gente. Se vocês seguirem esses passos que a gente passou aqui de maneira simples para vocês, vocês vão perceber como a aplicação de cada uma dessas dicas que o Anderson deu faz toda a diferença na sua vida, tá? Quando a gente abrir cada aula com um tema específico, vocês vão poder se aprofundar em cada um desses tópicos que a gente abordou hoje aqui. Perfeito. Gente, era isso, tá? Nós teremos outras aulas aqui ainda falando sobre produtividade, mas aqui os princípios, eles servem como base aí para você saber se você está indo no caminho que vai mudar a tua vida ou se você vai apenas passar por aqui de passagem. Um grande abraço para vocês, esperamos revê-los em outras aulas. Compartilhe esse material, compartilhe esse conteúdo com gente para quem vocês acreditam que também vai fazer sentido. Não deixa de nos seguir nas redes e até uma próxima. Emerson, um abraço, meu irmão. Um abraço, até a próxima para vocês.